Sou Isaura, sou bibliotecária e especialista em classificação e organização da documentação, gestão da informação e suporte documental. Não sou a tia que guarda livros no estante. Acho esse trocadilho muito legal, porque o pessoal tem essa visão, né? De quando se fala quem é a bibliotecária. Aí tem o estereótipo da tia, de coque, óculos, que fica colocando livros na estante. Então, quando se fala em bibliotecária, é essa visão da tia que trabalha na biblioteca escolar, que fica guardando livros na estante e pedindo que o pessoal fizesse silêncio. Então, eu gosto muito de, sempre que alguém me pergunta o que você é, eu não sou a tia, fico guardando livros na estante. Porque a atuação do bibliotecário ela é extremamente ampla e ela vai muito além disso, né? Muito além de trabalhar em bibliotecas, inclusive. Existe esse vínculo de que o bibliotecário trabalha em biblioteca, mas o bibliotecário, na verdade, ele trabalha com informação. E a informação, ela está em diversos meios e suportes. Se a gente pensar, na verdade, o foco desse aqui tem informação. A caneta tem informação. Então, a informação, ela está em diversos suportes. E a função do bibliotecário é fazer a classificação, a catalogação da informação e tornar ela acessível ao usuário. Essa é a principal função. Então, a gente trabalha com a informação em seus diversos formatos e suportes, e com a ideia de sempre tornar essa informação acessível. Então, uma biblioteca é um universo de informações, por isso é um local de grande atuação de bibliotecários, mas não é só isso. Tem bibliotecários que trabalham mergulhando no fundo do mar, catalogando rochas. Essa visão de que bibliotecária é a tia da biblioteca, ela é muito ultrapassada, inclusive. Nós já tivemos aí grandes revoluções, grandes situações de conflito que foram resolvidos por bibliotecários. O bibliotecário, por ele ter essa técnica de classificar e catalogar e armazenar a informação, localizar ela em um ambiente onde mais ninguém acha, então ele acaba se tornando um profissional perigoso, né, para quem quer manter a informação escondida e não acessível. Por isso que algumas pessoas que não querem que a informação, que o conhecimento seja disponibilizado, têm essa visão de que o bibliotecário é uma pessoa perigosa. Eu li um livro que contava a história de uma bibliotecária que atuava em bibliotecas e disseminação da informação, e quando ela morreu, era um livro com cunho espírita, né? E aí a bibliotecária foi para o outro plano, pós a morte. Quando chegou lá, ela foi convocada para trabalhar como bibliotecária. E ela falou: poxa, gente, eu trabalhei durante a minha vida toda como bibliotecária, agora que eu morri, vou continuar sendo bibliotecária. Essa é uma ideia um pouco, digamos que antiga, na verdade, né? Antes, as bibliotecas eram esse espaço escuro e de silêncio sepulcral, né? Você ia para a biblioteca e tinha a tia da biblioteca que ficava pedindo para a gente fazer silêncio, e era sempre aquele ambiente escuro, sombrio, porque a ideia era que a biblioteca era um local de armazenamento da informação onde você ia para estudar e exigisse um silêncio. E essa ideia ela tem sido muito trabalhada para a gente mudar essa visão e tornar a biblioteca realmente um ambiente onde as pessoas fiquem à vontade para buscar o conhecimento e não necessariamente ser um ambiente que precisa se fazer silêncio. Eu atuei na biblioteca do SESI do Jardim Planalto, e eu gostava de encher a biblioteca e fazer barulho mesmo, colocar os alunos para conversarem, fazer dinâmicas. E na época, os professores criticavam um pouco, falavam: nossa, muito barulho na biblioteca. Eu falei: gente, a biblioteca não é um local de silêncio.
a biblioteca como ambiente de silêncio, aquele ambiente escuro, sombrio. É quase um cemitério, quase só tem gente morta ali nos livros. Exatamente, não é atrativo para o usuário, principalmente o usuário, os adolescentes, crianças de bibliotecas escolares, por exemplo. Que criança que vai achar divertido um ambiente onde ela tem que ficar em silêncio, um ambiente de castigo, inclusive. Existe muito essa ideia de que a biblioteca era um local de castigo. Já teve crianças que a professora mandava para a biblioteca porque estava fazendo bagunça em sala, atrapalhando os coleguinhas, então vai para a biblioteca. E a criança chegava lá, mas essa coisa, eu vim para cá para ficar de castigo, vou ser obrigada a ler. Eu tive situações onde a criança chegava emburrada e cruzava os braços e falava, não quero ler. Ficava lá no cantinho de cara feia. E o bibliotecário, ele também tem essa função. O bibliotecário, ele tem que fazer essa mediação e essa transformação quando o aluno tem a resistência, né? E desenvolver projetos de incentivo, mostrar para a criança que a biblioteca é um local divertido. Tornar esse acesso à informação divertido. E para fazer isso, a gente tem que quebrar essa ideia de que a biblioteca é um ambiente silencioso, um ambiente sombrio. Tem que tornar a biblioteca um local divertido. Barulho, inclusive. Então, eu sou uma bibliotecária que defende a ideia de que pode sim ter barulho na biblioteca. Ela ia encontrar jogos, ela ia encontrar grupos de alunos desenvolvendo trabalhos, discutindo, porque a gente tem que quebrar essa ideia de que a biblioteca é um ambiente da leitura. É claro que a leitura é fundamental. O acesso à informação no formato de leitura, os livros, isso é muito importante, mas atualmente tem tido muito uma discussão sobre a necessidade da gente tornar a biblioteca um ambiente de acesso à informação. E como eu disse, a informação ela não está também só nos livros. Então, dinâmicas, jogos, áudios, tudo isso são suportes de informações que, na minha visão, é muito interessante a gente trabalhar com os alunos disponibilizando informação nesses outros tipos de suporte que não são livros. Isso torna, inclusive, muito mais atrativo, né? O aluno pensar, eu não vou para a biblioteca só para ficar lá sentado no livro, vou lá porque lá tem um jogo super bacana, vai ter uma dinâmica acontecendo, vai ter um filme, um evento com áudios, interações. Então, esse ambiente onde o aluno chega e vê o movimento, vê tudo acontecendo, ela torna a biblioteca um ambiente muito mais atrativo e a garotada de hoje em dia se sente mais atraída por isso, né? Então, ela tem que ser um espaço dinâmico, um espaço multicultural, de múltiplas informações, um local de acesso mesmo, né? Porque a ideia é o acesso. E, inclusive, é um grande desafio, né? Essa virada de chave tecnológica que está tendo agora. Quando eu estava na biblioteca de SESI de Campinas, a gente tinha um projeto de fazer aquisições de suporte de acesso a livros em formato PDF, né? Porque a garotada ia muito para a biblioteca e ficava mexendo no celular. E aí, como que a gente ia concorrer, né, com os celulares? Então, a gente estava com esse projeto em desenvolvimento. Eu saí de lá um pouco antes do projeto ser colocado em prática, mas uma forma de concorrer com os celulares é a gente trazer suporte de acesso à informação para os alunos que não sejam no formato de telas, né? Então, suporte de leitura para PDF, televisores, outros tipos de
de acessos tecnológicos atrativos. Essa é a ideia. Como bibliotecário, trabalho com o tratamento da informação em geral, classificação, catalogação, com foco na disponibilização e no acesso. Tudo aquilo que tem informação é meio de atuação para o bibliotecário. Então, na minha trajetória pessoal, quando eu ainda estava na graduação, minha graduação em biblioteconomia na UFG, eu tive uma experiência com um estágio em arquivo e biblioteca, que são os dois principais meios de atuação de bibliotecário. E eu fiz um estágio no arquivo do Ministério Público. A gente desenvolveu um sistema de classificação e catalogação dos dossiês da Procuradoria, dos promotores em geral. Foi um projeto muito bacana, muito interessante. Eu e o colega Vinícius, que trabalhava comigo na época, desenvolvemos um projeto que foi vencedor do Prêmio IEL de estágio do ano, que é um projeto incrível. Mas a minha paixão sempre foi biblioteca. Então, eu tive essa experiência como estágio, mas após a graduação, o meu foco foi trabalhar com biblioteca. E eu comecei a trabalhar como bibliotecária na Faculdade de Goiânia Educacional e atuei por diversos anos em bibliotecas universitárias. Era muito interessante trabalhar em biblioteca universitária, atendendo o público universitário, mas depois eu quis fazer uma mudança na minha atuação e trabalhar com biblioteca escolar, porque eu sempre fui apaixonada nos projetos de incentivo à leitura para criança. Você trabalhar com público universitário, os projetos são muito diferentes. Público universitário, a gente trabalhava mais com projetos voltados para pesquisa, metodologia de pesquisa, e para criança, mais projetos voltados para incentivo à leitura. Então, eu fiz essa mudança e fui trabalhar no SESI. Trabalhei na unidade de Campinas, na unidade do Jardim Planalto, e foi muito diferente, porque é um público completamente diferente. Eu gostava de brincar assim que toda a experiência que eu tive em biblioteca universitária, quando eu cheguei no SESI, eu falei, gente, não vai dar para aproveitar muita coisa, né? É claro que o método de organização e classificação da informação se mantém, mas a forma com que você lida é diferente, né? Você lida com crianças. É muito mais agitado, é muito mais intenso, é muito mais interessante no meu ponto de vista. E eu trabalhei por 2 anos lá e depois eu tive uma oportunidade de fazer uma especialização em documentação e com base no projeto que eu tinha desenvolvido na graduação, eu fiz essa mudança, mais uma mudança, né? Foi deixar de trabalhar no ambiente da biblioteca e trabalhar com documentação, classificação, catalogação de documentos. É um pouco menos empolgante, eu confesso. Mas é um desafio muito grande e eu gosto muito de desafios. Então, a gente está em um momento de virada de chave de suportes em papel para o meio eletrônico. Em todos os ambientes relacionados à informação, a gente está deixando de trabalhar com documentos e trabalhando com processos eletrônicos. Daí, existe hoje no CONARC métodos que nos auxiliam a trabalhar com documentação. Existe a tabela de classificação do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivologia, que nos dá todo esse apoio, né? Mas essa mudança para o meio eletrônico, ela está exigindo muito do profissional bibliotecário que atua nessa área, porque está todo mundo aprendendo agora, né? Como que você classifica, determina a temporalidade para uma informação que é um processo e não um documento, né? Como que você elimina dados em um processo eletrônico? Isso é um desafio que o bibliotecário tem junto com a área de tecnologia da informação. Essa novidade,
ela veio para mim junto com uma necessidade muito grande de atualização. Então, eu estou começando agora um curso na área de tecnologia de informação e análise de dados, justamente por essa necessidade de aprender e fazer essa virada de chave, né, de tratamento da informação em meio eletrônico. A história foi muito interessante. Foi na Cyberpagelance, agora no final de 2024. Estavam tendo as exposições, os fanzines, as premiações, e eu cheguei lá no final do evento. O Gazi Andraus estava organizando os fanzines, né, para guardá-los no final do evento. E eu perguntei, Gazi, eu te ajudar a separar os fanzines e a guardar. E o bibliotecário tem essa linguagem, né? Como que você classifica, como que você separa e organiza? A gente tem mania de falar isso em relação a todo. Quando eu perguntei, ele falou, por tamanho. Daí nós começamos a conversar sobre esses critérios de separação e organização de fanzines. E depois nós fomos desenvolvendo esse assunto e chegou em um ponto que eu falei, Gazi, a gente precisa fazer uma pesquisa sobre isso, precisamos. Então vamos escrever um artigo, vamos fazer uma pesquisa. E essa pesquisa está sendo muito interessante, porque a gente está descobrindo que as bibliotecas, elas classificam e catalogam fanzines em uma classe específica voltada para arte, desenhos artísticos, quadrinhos, né? A gente está percebendo que essa classificação ela tem que ser mais abrangente do que isso, né? O fanzine ele não pode ser classificado só como uma publicação voltada para arte, não é só é muito limitada essa classificação. Então é uma pesquisa que a gente está aí tendo várias ideias, várias discussões e percebendo que vai ser muito interessante, porque a gente quer apresentar uma proposta de classificação mais abrangente para fanzines e publicações independentes em geral, para tornar acessível. O bibliotecário tem sempre a questão da acessibilidade, né? A informação que informação que é construtivo tem que estar acessível. Então, o fanzine, na minha visão, ele tem que estar dentro de um ambiente onde ele possa estar disponível para acesso, porque a biblioteca é uma base para isso. Andei visitando algumas bibliotecas, a Biblioteca Pio Vargas, Biblioteca Municipal Pio Vargas, que fica no centro de Goiânia. Lá eu achei bem interessante que os fanzines, eles ficam junto com as publicações independentes e eles têm um sistema de classificação. Eles estão na classe de 741.5, que é a classe em que estão todos os fanzines de todas as bibliotecas que eu visitei. Mas eles estão organizados separados em um local específico que ficou bem acessível. A bibliotecária Maria colocou eles em caixas, junto com publicações independentes, HQs, revistas, quadrinhos. As caixas são numeradas em ordem crescente, né, decimal, de 1 a 10, 11 a 20, então ficou bem fácil a localização e bem acessível. Mas tendo acesso a todos esses fanzines, inclusive fanzines fora do ambiente da biblioteca, que o que eu achei bem interessante, Léo, é que a característica de fanzines do ambiente da biblioteca são diferentes dos fanzines que eu tenho encontrado fora do ambiente da biblioteca. Então, isso me chamou muita atenção, né? Por exemplo, quando você encontra um amigo que fala, eu tenho uma coleção ali, eu tenho uns fanzines disponíveis e você vai ver, os fanzines que estão nas mãos das pessoas são diferentes dos que estão disponíveis em biblioteca. Esse é um ponto que eu achei muito interessante, e por ter essa diferença, talvez que esteja aí a explicação do porquê que os fanzines nas bibliotecas são classificados
como desenhos, como quadrinhos, como gibis, porque até faz sentido essa classificação, porque é um tipo de literatura menos crítica, com informações, digamos assim, mais gerais. E os fanzines que a gente encontra fora do ambiente de biblioteca são fanzines de cunho mais cultural, críticos, anarquistas, políticos. Então, a gente tem que pensar nessa diferenciação na hora de desenvolver uma pesquisa relacionada à classificação para eles, né? Mas e aí, esses fanzines que não estão no ambiente da biblioteca, como torná-los acessíveis? É uma pergunta que eu venho pensando muito. Será que eles devem ser acessíveis? A biblioteca como espaço museológico do fanzine. É uma situação que incomoda um pouco o bibliotecário essa ideia, né? Visto que a gente defende muito a ideia do uso da biblioteca. Mas não é uma realidade. Atualmente, por falta de investimentos, inclusive, as bibliotecas estão cada vez mais desertas, né? Então, você está provocando aqui, talvez seja a ideia de que o fanzine que vai para a biblioteca ele se torna menos acessível? E isso trabalhando a ideia de que o fanzine ficaria parado na biblioteca como um material de referência, o que é muito comum. Por isso a ideia da classificação, né? Existe uma certa, digamos assim, não vou dizer resistência, mas uma certa visão de que não é necessário desenvolver uma classificação dos fanzines. Aí o que acontece? O que a gente vê nas bibliotecas é que os fanzines são obras de referência. O que é uma obra de referência? A obra de referência é aquela obra que não pode ser emprestada, é apenas para consulta local. Por exemplo, a gente tem muito bibliotecas que têm 3 exemplares de um livro, 2 podem ser emprestados e um é material de referência, que é um material que tem que ficar lá só para consulta. Então, o que a gente vê? E é muito comum você chegar numa biblioteca, os fanzines não estarem catalogados, não estarem classificados e estarem disponíveis apenas para consulta como material de referência. Aí, na minha visão, se enquadra nessa ideia do fanzine estar lá como um objeto fixo, parado. Então, por que não classificá-lo, catalogá-lo e disponibilizar para empréstimo? Entendeu? Aí, será que a gente não estaria fazendo uma transformação nesse processo e fazer com que esse fanzine que esteja na biblioteca se torne mais acessível e seguro? Sim. A gente tem que pensar, Léo, também na questão de se a biblioteca está preparada para essa mudança, né? Porque, por exemplo, numa estrutura onde o usuário possa chegar na biblioteca, fazer uma reprodução de um zine para levar para casa, teria que ter um investimento tecnológico para dar esse suporte necessário para o usuário. E a gente sabe que atualmente o investimento em biblioteca é um ponto muito crítico que a gente tem que lutar para conseguir. Então, principalmente no que se refere à biblioteca pública, né? Que na minha visão é um tipo de biblioteca onde é mais necessário esse tipo de suporte informacional, como é que dizem. Bibliotecas especializadas e direcionadas, a gente não encontra materiais independentes, né? Encontra outros tipos de publicações. Então, vamos pensar no fanzine no ambiente da biblioteca pública, que é o que nós temos como realidade. E, então, eu gosto de falar assim que existe o ideal e o real. O ideal é a gente ter o fanzine lá, ter condições de fazer a reprodução desse fanzine e disponibilização para o usuário, mas o real nem sempre isso acontece. Mas é uma ideia muito interessante, porque, por exemplo, lá na Biblioteca do Vargas, eles oferecem oficinas de criação de fanzine. Eles trabalham com as múltiplas
áreas de conhecimento que se pode ter acesso através de um fanzine. Eu achei isso muito interessante quando a Maria, bibliotecária, comentou sobre isso, porque ela fala que em uma oficina de fanzines você tem acesso à arte, você tem acesso ao artesanato, você tem acesso à cultura, à política, à sociologia, você tem acesso a várias áreas do conhecimento através de uma oficina de fanzine. Então, a gente pensar na presença do fanzine na biblioteca também vai além da questão do suporte, do fato de ter o fanzine lá, né? Pode-se ter o fanzine como material de referência para um empréstimo, para que o usuário possa ter acesso ao conhecimento e trabalhar com oficinas, com apresentações, com outros tipos de acesso a essa informação. Despertar no usuário a ideia de que ele pode criar um fanzine. Isso é o que é o mais interessante. Léo, as bibliotecas elas têm os chamados cantinhos da leitura, né? E a gente fala que são os ambientes direcionados para tipos de acesso a materiais que não estão lá no meio do acervo. Então, eu já vi, por exemplo, cantinhos de leitura onde estão ali só os gibis dentro do ambiente da biblioteca, não uma biblioteca separada, mas cantinhos de leituras específicos. Então, seria um cantinho de leitura de zines, uma mini zineteca dentro da biblioteca? Isso, um espaço utópico. Mas eu acho que a ideia é muito mais também no sentido da transformação intelectual ali, né? Então, a gente tem que pensar nessa descaracterização da visão do bibliotecário, são os fanzines. Não olhar para o fanzine como material, suporte, um formato literário ali, que deve ser classificado, catalogado e disponibilizado para ele. Não, no olhar do bibliotecário para o fanzine, não como ele olha para todos os outros suportes que tem ali na biblioteca. Eu tenho percebido muito isso na pesquisa. É um material que tem contribuído muito nesse sentido. Inclusive, é um parceiro da nossa pesquisa, o Felipe, ele fez o TCC dele sobre classificação e catalogação de publicações independentes, onde ele aborda em um dos capítulos, né, classificação e catalogação dos fanzines. E aí ele também aborda essa questão da gente utilizar softwares e métodos padrões para fazer essa classificação, mas a gente também trabalhar o olhar do bibliotecário do fanzine, porque a gente não pode achar que todo suporte informacional tem que ser classificado e catalogado da mesma forma. Uma zinetecária. Uma zinetecária classificaria e catalogaria fanzines fora desse ambiente institucional da biblioteca. Então, você classificar uma quantidade, digamos, de 50 fanzines dentro de uma biblioteca é uma coisa. Você classificar digamos aí, 5.000 fanzines em uma fanzinoteca, acredito que é um desafio completamente diferente, né? E aí a gente tem que fugir muito desse padrão de classificação que a gente tem hoje em dia e levar a classificação pro formato do assunto, da ideia que o fanzine traz, né? Uma classificação voltada para a política, anarquismo, uma classificação voltada para questões sociais. Então, por exemplo, a gente não vê fanzines hoje classificados em classe 316, que é voltado para questões sociais. Seria uma opção de classificação. Todas as pesquisas que a gente fez até agora, não encontrei nenhum fanzine classificado dentro de política, anarquismo, assuntos relacionados a isso. Então, é uma opção, né? A gente usa também uma coisa que eu acho interessante falar, uma forma de classificação por autoria, né, que é utilizado a tabela FAI, a tabela de Cutler. Então, eu classificaria
uma fanzinoteca, primeiro por assunto, utilizando essas outras abordagens possíveis de classificação, que não seja só desenho, quadrinho, gibis, né? E utilizando a classificação de autoria também. Mas a gente tem que pensar, Léo, que a classificação e a catalogação, ela tem como propósito a localização do objeto. Porque o bibliotecário, ele leva isso bem ao pé da letra, porque a nossa função é, o usuário chegou e falou, eu quero o acesso a tal assunto, a política, a sociologia, a gente saber exatamente onde aquele assunto está para disponibilizar esse acesso para o usuário. Então, a gente tem essa visão sempre de catalogação e classificação, mas um suporte de acesso à informação como fanzines, eu penso que eu estou descobrindo isso ainda, a gente está começando agora a desenvolver nossas pesquisas, mas eu penso que a gente tem que talvez desapegar um pouco dessa questão da classificação e catalogação do fanzine. Dessa ideia de que a forma como tratar a informação do fanzine deve obedecer os padrões de CDD, de CDU, de ficha catalográfica, os padrões de publicação, porque isso vai fazer com que o fanzine talvez perca a sua característica, né? Ser uma publicação independente, uma publicação que não obedeça a esses padrões. Eu sou muito feliz como bibliotecária, porque é uma atuação que a gente percebe, quanto mais a gente estuda, pesquisa, mais a gente vai percebendo que é muito amplo as possibilidades de tratamento da informação do conhecimento. Está sempre mudando. Eu falo que o bibliotecário é um profissional que ele está sempre em constante transformação, porque o mundo está sempre em constante transformação e a gente tem que acompanhar isso. Então, é incrível, a gente está sempre tendo acesso a novidades. E é uma atuação que impulsiona a gente a curiosidade, a ir atrás de novidade. E eu estou conhecendo agora essas formas de acesso à informação no mundo da tecnologia e no mundo dos fanzines. Então, são duas novidades que estão entrando na minha vida agora e eu estou fascinada com isso. Muito bacana esse empoderamento, né, que a gente tem. Como a bibliotecária mostra, o acesso a todo esse conhecimento crítico vai dar um empoderamento. Né? Eu estou achando tudo isso incrível. Essa conversa nossa, eu estou completamente fora do roteiro, mas ficou bacana, né?